Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de São Carlos de Ibaté, campo presidido pelo pastor presidente Elimarci de Souza, e esse é mais um EBD em Foco. Louvamos a Deus porque estamos nesse quarto trimestre, a lição do quarto trimestre, que tem por título Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Estamos concluindo o ano com um trimestre bastante intenso, onde estamos falando da doutrina teológica sobre a antropologia bíblica. E o título desta lição, desta semana, é a lição de número 3, o corpo e as consequências do pecado. Então vamos falar bastante, né, irmão Jânio, sobre a hamartiologia, que é a doutrina do pecado, a doutrina da queda humana. E louvamos a Deus pelo apoio do nosso pastor presidente, pela superintendência do campo, irmã Elisama Barbosa, irmã Jamila Magalhães e pastor Plínio Oliveira. E louvamos a Deus porque tem sido bênção do Senhor esse quarto trimestre. E como a bênção do Senhor é constante, temos aqui ao nosso lado o evangelista, irmão Janderson Santos, que é um dos integrantes do corpo docente do campo de São Carlos, da EBD, sempre contribuindo e investindo nesse importante ministério de ensino da palavra. E hoje estará trazendo a nós os seus ricos comentários, que vai abençoar esta aula e te ajudar, professor, na elaboração de uma aula de qualidade para contribuir para o crescimento espiritual da classe onde você dá aula. Certamente o Senhor tem bênção sobre a tua vida. Pastor Janderson? Meus prezados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Para mim é realmente uma alegria estar aqui participando do EBD em Foco, juntamente com o pastor Cláudio. Amém. E a minha oração e expectativa é que os comentários da aula de hoje possam servir de edificação e de subsídio para todos os nossos professores e alunos da Escola Dominical. Maravilha, Janderson. É bênção do Senhor. E como o pastor Janderson já falou aqui sobre os subsídios, e eu quero já também mencionar os livros de subsídios, livros de reforço, a ferramenta teológica que você, professor, é bom ter em mãos para estudar, preparar uma aula de qualidade que vai proporcionar crescimento, esclarecimento e relacionamento com a palavra do Senhor. Então, nós sempre recomendamos o livro de apoio correspondente a esta lição, que aparece aqui em cima na sua tela, que traz o título deste trimestre, Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, onde o comentarista é o pastor Silas Queiroz, que tem sido uma bênção, é o quarto comentário que ele faz na grade curricular da CPAD, e certamente isso também vai ser bênção para a tua vida, tá? Então, você que não adquiriu, adquira o livro de apoio da lição, que traz um material mais amplo, mais profundo e que te ajuda a elaborar uma aula com maior qualidade e de fácil compreensão. Temos também, tanto aqui em nossa mesa, já viu o pastor Janderson, ele trouxe aqui o livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus, tá? Indispensável, não é só importante, mas além de importante, né, ele é indispensável para esta aula, porque ela tem um cunho doutrinário, teológico, e tendo esta importância, o livro Declaração de Fé é um instrumento bastante útil para você preparar a sua aula. A revista Ensinador Cristão, que também aparece aqui em cima na sua tela, você que não adquiriu, adquira, porque ela traz ensinos práticos também sobre o assunto abordado. Então, professor, invista, porque certamente Deus vai te usar poderosamente para a edificação de vidas. Maravilha? Então, dados os avisos aqui do material de apoio, queremos então já dar início aqui à lição de número 3, tá? Correspondente ao dia 19 de outubro de 2025, o corpo e as consequências do pecado. O texto áureo diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Texto áureo, Gênesis capítulo de número 3, versículo 19. E a verdade prática diz assim: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. A verdade prática para as nossas vidas. Maravilha? Leitura Bíblica em Classe.
Gênesis, capítulo 3, versículos 17 ao 19, e também em Eclesiastes, capítulo 12, versículos do 1 ao 7. Gênesis 3, versículo 17 em diante nos diz: E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Eclesiastes 12, versículo de número 1 ao 7 nos diz: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: Não tenho neles contentamento, antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite. Porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Leitura bíblica em classe lida, e você possa meditar nessa palavra, porque nos apresenta uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, que nos ajuda a entender sobre a martirologia, a doutrina do pecado. Maravilha de Deus. Queridos, temos como palavra-chave desta lição é pecado. A palavra-chave desta lição é pecado, que daqui a pouco o pastor Janus vai estar trazendo a definição para nós. E quero convidar também ao pastor Janus para estar lendo os 3 objetivos, pastor, por favor. Como nós sempre avisamos e sempre destacamos a importância dos objetivos, que são norteadores para você, professor, desenvolver, progredir a sua lição para a compreensão dos alunos. E os alunos também. Você que é aluno, a importância desses objetivos é o objetivo que você deve alcançar na compreensão da lição. Então, e cada objetivo está correspondente a cada tópico da lição. Então, o pastor Janus vai estar fazendo aqui a apresentação dos objetivos. Por favor, Janus. Meus queridos irmãos, então temos 3 objetivos, professor, para cumprir na aula de lição 3. Primeiro objetivo, nós vamos analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que forma o pecado trouxe sofrimento. Então é importante a gente cumprir esse objetivo. No segundo objetivo, vamos explicar que, apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável por suas escolhas. E o terceiro objetivo é refletir sobre as limitações físicas e as enfermidades como realidade pós-queda, mantendo a esperança na glorificação do corpo. Então, esses objetivos são importantes para que o professor possa ter a certeza de que realmente os alunos compreenderam o propósito da nossa lição. Maravilha. Os objetivos estão apresentados. Nós queremos, então, já dar início. Serão 3 tópicos, tá? O primeiro tópico é a perfeição, da perfeição à morte. Primeiro tópico, da perfeição à morte, com 3 subtópicos, tá? Primeiro subtópico, a certificação divina. Segundo subtópico, o pecado e dor. E terceiro subtópico, velhice, autenticidade e gratidão. Segundo tópico, a responsabilidade humana, que também tem os seus subtópicos, corpo, livre, arbítrio. Segundo subtópico do tópico 2, a potencialização do sofrimento, tá? E o terceiro tópico é do abatimento à glorificação, que tem o seu primeiro subtópico, a realidade das enfermidades. Segundo subtópico, enfado e canseira. E terceiro subtópico do tópico 3, o corpo glorificado. Então, o pastor Janus já vai dar início ao tópico de número 1, que traz o tema da perfeição à morte. Por favor, pastor Janus. Meus irmãos, então, conforme já foi anunciado pelo pastor Glaucio, então a lição deste domingo, ela tem como principal objetivo tratar a respeito dos impactos que o pecado trouxe e traz ao corpo do ser humano, baseado na perspectiva bíblica. Então, nesta aula, falaremos sobre temas muito recorrentes, como sofrimento,
envelhecimento, enfermidades, que é uma realidade que está sempre em pauta na Sim. nossa vida, mas também vamos dialogar sobre como podemos fortalecer a nossa esperança na promessa de que um dia o nosso corpo será transformado. Então eu acredito, pastor Glaucio, que essa aula vai nos ajudar a ter uma cosmovisão adequada diante da realidade que nós vivemos neste mundo. Nós Glória a somos Deus. limitados, estamos sujeitos à enfermidade, mas ao mesmo tempo temos o dever de cuidar desse templo e aguardar com expectativa a redenção que será promovida por nosso Senhor Jesus. Então, conforme já mencionado, o objetivo deste primeiro tópico, que tem como título Da Perfeição à Morte, é analisar como que o ser humano foi criado perfeito e de que forma o pecado trouxe sofrimento. E aqui, neste contexto, seria o sofrimento ao corpo humano. Então, é importante aqui no primeiro subtópico, que é a certificação divina, explicar aos nossos alunos o que foi o estado original da criação. O estado original da criação se refere ao período em que o primeiro casal, Adão e Eva, viviam em plena harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Muito bem. E este período faz parte do que nós chamamos de dispensação da inocência. E aqui é importante lembrar aos nossos alunos a respeito da criação perfeita de Deus. O ser humano foi criado perfeito, sem defeito e à imagem e semelhança de Deus. Uma referência bíblica que os nossos Sim. professores podem utilizar seria Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, que fala de como Deus criou o ser humano perfeito. O Salmo 139, versos 13 e 14, menciona o modo assombroso e perfeito que o homem foi formado. E aí temos o próprio Deus em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, que certificou a qualidade da criação do homem, disse: tudo era muito bom. Então, Muito essa bem. reflexão é importante para lembrar que tudo foi feito de forma ordenada e perfeita por Deus. Deus não é o causador do mal. À Exato. luz da palavra de Deus, entendemos que o mal entrou como consequência do pecado. Então, a decisão de não fazer o bem traz o mal neste contexto. Sim. E é justamente isso que deve ser abordado no subtópico 2, pecado e dor. Então, aqui no subtópico pecado e dor, é importante, prezado professor, ressaltar como que o pecado traz consigo o sofrimento e a dor dentro da criação. Estamos falando de uma realidade que afeta a nossa vida espiritual, emocional, Sim. física. Toda a nossa vida é afetada por causa do pecado. E, biblicamente, é possível comprovar essa abrangência do efeito do pecado quando percebemos que já no Éden o primeiro casal perde a comunhão com Deus que antes eles desfrutavam. Então, todo o contexto está aqui em Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18, versículos 22 ao 24. Eu estou mencionando essas referências que possa servir aí de subsídio para os irmãos apresentarem na aula. Exato. E nós percebemos que Adão e Eva são restringidos de ter acesso à árvore da vida, e agora eles viverão fora do jardim do Éden, ou seja, agora o ambiente que eles vão viver será mais adverso. A mulher dará à luz com dor, o homem terá que trabalhar com muita dificuldade para se alimentar. Sim. Então aqui nós temos o início da dor física, do trabalho árduo. E aí Deus também já emite a sentença final, né, que ao afirmar que tudo isso acontecerá até que o homem retorne ao pó da terra. Então veja que a queda do homem, ao desobedecer a Deus, faz com que o caminho natural da vida seja o envelhecimento e a morte. E é sobre isso que vamos falar agora também no próximo subtópico. Algumas referências que vocês podem ler para falar como que o pecado promove a dor e o sofrimento, Gênesis 3, 16 ao 19, que menciona, né, a entrada do sofrimento no mundo, Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos capítulo 6, versículo 23, que é onde o apóstolo Paulo explica que o sofrimento e a morte são consequência do pecado. Exato. Isaías capítulo 59, versículo 12, que fala sobre como o pecado nos separa de Deus, né? Salmos 32 vai falar no versículos 3 e 4, onde Davi reconhece que o sofrimento interno e físico dele eram consequência de pecado não confessado. Então perceba como que o pecado, assim, pensando num contexto espiritual, Sim. ele afeta fisicamente o nosso corpo. Exato. Davi falava que os ossos dele doíam porque ele tinha pecado não confessado. Então são referências que o irmão pode mencionar para explicar aos alunos da abrangência de como que o pecado afeta o nosso corpo. Exatamente. Inclusive,
essa é a consequência, né, pastor Janderson? O pecado ele afeta a integralidade do ser humano, né? O Exatamente. seu corpo, alma e espírito, e por isso que também nós falamos nesse trimestre, já falamos algumas vezes, e não dá para deixar de falar também dessa vez, sobre as doenças psicossomáticas, né? Como o senhor expôs muito bem, ela tem, por ser uma origem espiritual, por pecados praticados, não confessados, né? Pela recorrência nisso, acaba que o corpo sentindo essas consequências e daí nasce aquelas enfermidades, aqueles sintomas psicossomáticos, que há o sintoma, mas não conhece saber a causa, porque a causa é exatamente espiritual, como o senhor disse muito bem, né, pastor Jandes? É verdade. Então, meus irmãos, aqui nós estamos introduzindo o contexto de como que o pecado ele traz sofrimento ao corpo físico. E aí temos um terceiro subtópico, justamente um dos efeitos também, mas aqui nós vamos trazer uma abordagem, uma cosmovisão mais esperançosa, Sim, porque é vamos boa, falar agora sobre velhice, muito bom. autenticidade e gratidão. E eu imagino, meus irmãos, professores, aqui neste tópico, a ideia é desenvolver uma cosmovisão adequada em relação a essa fase específica da vida, a parte da velhice. Isso porque, conforme está mencionado aqui na revista, os irmãos vão observar, existe um transtorno, pastor Glaucio, que tem se tornado comum hoje em dia, que é a gerontofobia, Exato. que é um terrível medo de envelhecer. Então, a realidade do envelhecimento tem gerado em algumas pessoas crises de ansiedade ou comportamentos que não são compatíveis com a idade. Ah, Só que é muito interessante que essa questão da velhice ela é relevante tanto para jovens quanto para os mais velhos. Não é só para quem Exato, está envelhecendo, para os jovens também. Esse transtorno existe nos dois públicos. exato. Existem jovens, por exemplo, que não suportam a ideia de envelhecer ou que não respeitam os mais velhos. Existem pessoas novas que procuram afastar os idosos de eventos ou atividades familiares. Há muitas pessoas que consideram, ou desconsideram, na verdade, o conselho dos mais velhos por acharem que estão ultrapassados. E esse é um tipo de comportamento que é contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. Deus, por exemplo, instituiu uma regra em Israel, que está em Levítico, capítulo 19, versículo 32, que fala que devemos ficar de pé na presença dos idosos, que Sim, devemos honrar a presença de um ancião. Então, veja que essa é uma dificuldade que alguns jovens têm, e ao mesmo tempo também tem idosos ou pessoas mais velhas que dispõem de um comportamento que não é adequado. Por exemplo, tem idosos que negam a sua própria idade, ou se recusam a aceitar as suas limitações. ou tenho como ofensivo quando alguém pergunta a sua idade, né, pastor Jandes? Exatamente. Então, esse é um comportamento que está mencionado aqui. Nós precisamos deixar claro para explicar aos nossos alunos que essa é uma fase da vida que pode ser vivida de uma maneira muito mais esperançosa. Veja que é um comportamento perigoso. Tem idosos, por exemplo, que sempre vivem na defensiva, né, sabe? Ele é impaciente com os mais novos, eles são críticos às mudanças, alguns idosos são autoritários até. Tem aqueles que se isolam do convívio familiar. Isso pode ser motivado como uma forma de lidar com a diferença em relação à juventude. Mas por que eu estou apresentando essa problemática? Porque a Bíblia nos apresenta um contexto muito mais excelente para que o crente viva essa fase com gratidão e entusiasmo. A Bíblia vai nos orientar a saber viver cada fase da nossa vida com autenticidade, gratidão e temor a Deus. Então, Glória a algumas Deus. referências que vocês podem trabalhar neste assunto são Eclesiastes, capítulo 8, versículos 5 e 6, também no capítulo 12, versículo 13. E a ideia é que a Bíblia fala da velhice como sendo algo natural e que vem acompanhado de valor e de honra. Versículos como Provérbios, capítulo 16, versículo 31, Provérbios 20, 29, Salmo 92, são referências de como a velhice é símbolo de honra, Sim, sabedoria, experiência, fidelidade. Então, concluindo esse tópico, é importante deixar muito claro aos nossos alunos que, com a graça de Deus,
é possível viver cada fase da nossa vida com frutos, sabedoria e fidelidade. Então, a velhice não deve ser levado como um problema, mas isso é algo natural e nós podemos viver isso da melhor maneira possível. Maravilha, pastor Jantes. E eu gostei muito dessa exposição do senhor sobre a gerontofobia, e o senhor expôs muito bem a diferença, a gerontofobia no sentido preconceituosa, Sim, né, dos mais jovens, e também a autogerontofobia, quando a pessoa não tem consegue o lidar com medo essa mórbido, realidade de exatamente, ser mais velho. o que é uma honra, o que é uma alegria a pessoa poder viver tanto tempo e bem. É verdade. Inclusive, essa lição ela fala sobre o desequilíbrio, né? Sim. Hoje o pastor Silas Queiroz ele faz um parágrafo aqui, pastor Jandes, que o senhor falou muito bem, dizendo assim, ó, enquanto isso, assiste-se uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho, né? E o Exatamente. senhor expôs aí muito bem com uma gama de referências bíblicas, mostrando que é honroso ter uma idade já avançada, porque mostra experiência, mostra sabedoria, mostra a bênção do Senhor sobre a vida desse de maior idade, né? Exatamente. Então, que os irmãos vão cumprir esse objetivo desse tópico, deixando muito claro que é algo natural, mas que a Bíblia deixa muito claro que é um símbolo de honra, sabedoria, experiência e fidelidade, tá bom? Ah, isso nos leva, então, ao segundo tópico da nossa lição, ao segundo Exato, grande não. tópico, O que é a segundo, responsabilidade humana, pastor com Glaucio. certeza. Por favor, Jantes, faz aí a introdução já. Corpo livre, corpo e livre-arbítrio. Segundo tópico, a responsabilidade humana. Maravilha. Então, adentrando no segundo tópico da nossa aula, nós vamos falar sobre a responsabilidade humana. E a ideia aqui, no primeiro subtópico, é deixar muito claro aos nossos alunos que, apesar do pecado original, o pecado de Adão, ter feito a humanidade herdar uma tendência pecaminosa, isso não quer dizer que não podemos administrar com responsabilidade as nossas escolhas cuidando do corpo. Conforme a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que já mencionamos aqui, o pecado original, ele desfigurou a imagem de Deus no homem, Sim. mas não a extinguiu completamente. Exato. Os seres humanos, eles possuem livre-arbítrio e o fato de termos herdado uma inclinação pecaminosa não nos isenta das escolhas erradas que fazemos, porque alguém poderia simplesmente falar, já que eu herdei uma tendência pecaminosa, eu não tenho culpa, eu herdei, eu não pedi para herdar, mas a verdade é que apesar disso, isso não, nós não estamos isentos da responsabilidade. Então, isso é muito importante que deixemos claro para os nossos alunos. Então, como servos de Deus, precisamos ter uma perspectiva teológica adequada em relação a esse tema, pois nós vivemos num mundo que valoriza a ideia de que o homem é livre para seguir os desejos do seu coração. O mundo vai dizer que nada está errado se te faz feliz. E toda essa liberdade promovida pelo mundo faz com que os seres humanos se tornem egoístas, amantes de si mesmo e escravos do seu próprio desejo. Essa ideia de liberdade, e aí é um conceito muito importante, é que tem gente que acha que liberdade é você fazer o que quer. Exato. Só que você fazer o que quer não é liberdade, você está sendo um escravo do seu próprio desejo. Exato. Então, essa liberdade promovida pelo mundo faz com que os seres humanos sejam apenas egoístas, fazendo apenas o que acham que devem fazer. Então, algumas referências bíblicas que podem ser trabalhadas para tratar essa temática são Gênesis capítulo 4, versículo 7, que ali tem o diálogo de Deus falando com Caim e demonstrando que ele tinha a possibilidade de fazer uma escolha. Muito bem. Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 ao 20, ali temos a instrução de Deus ao povo de Israel para eles escolherem entre o bem e o mal. Perceba como que Deus não fez robôs? Então nós temos responsabilidade, porque nós podemos escolher. Tiago, já no Novo Testamento, no capítulo 1, versículos 13 ao 15, vai falar que ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. E aí ele vai falar que o pecado nasce da vontade humana quando atraída pelo seu próprio desejo. Então veja que está muito claro, biblicamente, que todos os seres humanos são responsáveis pela escolha e decisão que tomam, e Deus julgará cada uma de nossas obras. Então, para concluir esse subtópico, é importante mencionar que, apesar da inclinação natural que temos para o pecado,
quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, o processo de salvação promovido pelo Espírito Santo faz com que sejamos justificados, santificados e em breve teremos um corpo glorificado. Então é importante destacar essa esperança, porque somente pelo agir do Espírito Santo em nossa vida que nós realmente poderemos viver uma vida que agrade a Deus. Sede santos porque eu sou santo. Muito bem. Beleza, Deus não falou sede santos, se vira. Sede santos, receba o Espírito Santo na sua vida. Exato. Então perceba como nós temos aqui a nossa responsabilidade, mas Deus, por sua graça, nos salvou, nos justificou e nos santificou para que a gente viva uma vida que o agrade. Muito bem, pastor Jansen. Nesses comentários o senhor trouxe os 4 pilares da doutrina cristã. O senhor falou sobre a criação do homem, sobre a queda do homem, sobre a redenção e também sobre a glorificação. E foi muito importante o senhor ter mencionado sobre o livre-arbítrio, mas a responsabilidade nas decisões e escolhas. Sim. E como o senhor disse na referência citada, o Senhor Deus falou isso para Caim, né? Caim, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o desejo, mas cabe a você dominar, cabe a você evitar. E é interessante essa definição de liberdade, né? Hoje, secularmente, se define liberdade num conceito errado. O liberdade não é poder dizer sim para tudo. A verdadeira liberdade está em dizer não para muitas coisas, inclusive para a própria vontade, né, pastor Jansen? Então, exatamente, pastor. Muito bom esse tópico, bastante esclarecedor. O pastor Jansen mencionou também aqui a nossa declaração de fé. Tudo isso, professor, você que nos assiste, um exemplo que para se compreender determinados assuntos é preciso uma pesquisa um pouco mais aprofundada. Faça isso e você será abençoado e também um instrumento de bênção para edificar outras vidas. E vamos então para o último tópico de número 3, que tem por título Do Abatimento à Glorificação. E os seus 3 subtópicos também, pastor Jansen, por favor. Maravilha. Antes de chegarmos no terceiro tópico, só para concluir, tem mais 2 subtópicos aqui que vai falar sobre a potencialização do sofrimento. Tá, muito bom. Aqui no subtópico 2, vai falar sobre a potencialização do sofrimento, e aqui temos algumas coisas que é muito importante destacar. Tudo bem. Em primeiro lugar, temos que o pecado ele promove a decadência e a desordem no universo. Por exemplo, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 20 ao 22, é uma referência que os professores podem ler. O apóstolo Paulo vai dizer que a criação sofre como quem geme esperando a restauração. Então, por causa do pecado, nós já sofremos com os impactos naturais de uma terra dominada pela corrupção, pela maldade. Então, por exemplo, estamos falando de calamidade, enchentes, doenças. Porém, esse subtópico, vai destacar que o ser humano consegue potencializar ainda mais esse sofrimento. Consegue piorar. Para você ver como que nós precisamos de Cristo. Então, isso acontece porque, além do mal de ordem natural, existe um mal de ordem moral, que é a iniquidade cometida pelos seres humanos. Sim. E aí entra nessa lista as obras da carne que são mencionadas em Gálatas, capítulo 5, 19 ao 21. Então, esse mal moral da humanidade existe desde o início e tem se agravado ao longo do tempo. Então, inclusive, a revista vai trazer a problemática das drogas, né, do sexo ilícito, são abordagens que podem ser trabalhadas pelo professor. O livro de apoio da revista, inclusive, traz uma pesquisa detalhada feita pela ONU a respeito desse problema. Então, vale a pena dar uma conferida. Mas, para concluir esse subtópico, é importante lembrar que nós temos a responsabilidade de ensinar nossos jovens e adolescentes, que são um público mais atingido por essa problemática. Nós não devemos negligenciar o cuidado com os nossos filhos, com os nossos alunos também. Como professor, nós temos essa responsabilidade, porque a negligência a esse problema pode resultar em graves consequências. O ser humano ele tem a capacidade de potencializar as coisas, então a gente pode utilizar isso aí como um detalhe para cuidarmos, tendo em vista esse problema grave que acontece. E agora sim, entrando no terceiro tópico, do abatimento à glorificação, que vai nos falar sobre a realidade das enfermidades. Meus irmãos, a proposta aqui é refletir sobre a limitação física que temos sobre as enfermidades. Mas veja, essa é uma reflexão que não tem o propósito de nos desanimar. Tem um propósito de renovar a nossa esperança
e a nossa expectativa na promessa de glorificação do corpo. Sim. Então, veja que ao longo dessa aula estamos apresentando os impactos e as consequências que o pecado promove no corpo, mas apesar de tudo isso, servimos um Deus misericordioso Glória a Deus. e bondoso que, mesmo em meio às dificuldades, não nos abandona. Então é importante que sempre lembremos da realidade da vida e, ao mesmo tempo, nos acheguemos ao dono da vida, Sim. que nos dá esperança para viver nessa terra. Tendo isso em vista, temos a realidade das enfermidades. Ninguém está isento de ficar enfermo ou de desenvolver alguma enfermidade. Essa é uma realidade que faz parte da vida desde a queda. Por que essa observação é importante? Porque existem traços na teologia, por exemplo, da prosperidade ou da confissão positiva, que defende ideias como: Deus quer que todo crente viva sempre saudável e rico. A doença é vista como maldição e sinal de falta de fé. Se alguém está doente é porque pecou ou não creu o suficiente. A cura física é um direito garantido a todos que têm fé suficiente. Veja, essa não é uma visão bíblica equilibrada. A Bíblia deixa muito claro que as doenças são parte da condição humana caída. Existem doenças que são desencadeadas por diversos fatores, como genética, Muito bom. limitação biológica e até ambiental. É muito importante fazer essa abordagem em aula, porque tem muito aluno que pode ser levado a pensar: nossa, será que eu estou vivendo uma vida de pecado? Sim. Será que é uma situação minha? Sendo que a pessoa geneticamente desenvolveu essa situação. Exato. E a teologia da prosperidade, ela faz isso, porque você não pode estar doente, você não pode E ser pobre. E com a nutrição hoje também, com a alimentação, acaba contribuindo também para o desenvolvimento de alguma dessas enfermidades. Exatamente. Né? Existem enfermidades que estão fora do nosso controle, como eu disse, em relação à parte genética. E, obviamente, existem enfermidades que são causadas, ou pelo menos potencializadas, por hábitos de nossa responsabilidade, né? Mas, de toda a maneira, as enfermidades tendem a nos abater e a nos desanimar. E os cristãos não estão isentos disso. Então, aqui vemos como que foi mencionado que homens de Deus como Timóteo parecia ter uma enfermidade, que na revista vai falar, o cooperador Trófimo, que era um companheiro de viagem do apóstolo Paulo, inclusive o próprio apóstolo Paulo possuía uma limitação física. É interessante que o apóstolo Paulo pediu a Deus pela cura mais de uma vez, mas Deus disse para ele: a minha graça te basta. Então, às vezes, a graça de Deus vai curar você de uma enfermidade. Nós cremos que Jesus cura até hoje. Sim. Mas às vezes a graça de Deus vai te ajudar a suportar a enfermidade até que seja cumprido o propósito de Deus. Então nós precisamos ter serenidade, paciência e confiar na graça de Deus quando enfrentarmos esse tipo de adversidade. E aí, partindo então para o subtópico 2, que vai falar sobre enfado e canseira. Veja que além das enfermidades, pastor Glaucio, Sim. uma outra realidade é a tal da canseira e do enfado. E conforme as pessoas vão envelhecendo, os sintomas parecem piorar, né, meus irmãos? E claro, também tem jovens que já estão com essa dificuldade. Veja, esse é mais um exemplo de limitação física e fraqueza que todos vão experimentar. Sim. Ter consciência dessa realidade é importante para vivermos melhor. Precisamos estar conscientes da nossa limitação, precisamos também cuidar de nós mesmos, mas diante de tudo isso, temos algumas coisas que podem nos dar esperança, mesmo diante do enfado e diante da canseira. A primeira coisa que nós podemos lembrar é que Cristo nos oferece descanso. Então, você vai falar sobre enfado e canseira, mas apresenta também uma solução melhor: Cristo. Em Mateus 11, 28 e 29, Jesus convida a irmos até Ele com o nosso cansaço, com o nosso enfado, com a nossa dificuldade, porque Deus tem alívio para a nossa alma. Então, eu creio que seja importante mencionar isso em aula. Cristo é o remédio para o cansaço da alma e a canseira da vida. Precisamos nos lembrar que o bom pastor sempre terá refrigério para a nossa alma, como diz o Salmo 23. Deus é aquele que renova a nossa alma e fortalece a nossa vida, mesmo quando estamos cansados. Então, como servos de Deus, precisamos apoiar uns aos outros, lembrando dessas verdades bíblicas. Isso nos leva, então, ao corpo glorificado, que aqui é o tópico 3, para concluir, então, a nossa aula. Vamos falar sobre uma das promessas mais maravilhosas de Deus, a transformação do nosso corpo para ser conforme o corpo glorioso de Cristo.
Essa promessa, meus irmãos, está em vários textos bíblicos e acredito que vale a pena selecionar um deles para a leitura. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53, Sim. Paulo vai revelar que o grande mistério da ressurreição é esse: o nosso corpo atual, sujeito à morte, será transformado em um corpo eterno e incorruptível. Em Filipenses, capítulo 3, versículos 20 ao 21, Paulo explica que Jesus é o modelo do corpo glorificado. Então, Exato. após a ressurreição, Jesus tinha um corpo real e físico, porém glorioso e livre das limitações terrenas. Essa é uma promessa a todos que são salvos em Cristo Jesus. E aqui, pastor, nós podemos entender claramente o aspecto futuro da salvação. Vários textos da Bíblia nos apresentam a salvação como sendo no passado, no presente e no futuro. Então, isso Glória é a muito Deus. importante nós compreendermos esse panorama. Por exemplo, em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo vai falar da salvação como sendo um ato já realizado, porque pela graça sois Sois salvos, salvos. por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Perceba que esse é o aspecto passado da salvação, no sentido de que Cristo já morreu pelos nossos pecados e quando o aceitamos pela graça, mediante a fé, nós somos salvos. Muito Então, bom. esse primeiro aspecto de salvação chamamos na teologia de justificação. Por causa do sacrifício de Cristo, nós somos declarados justos e assim estamos salvos da culpa do pecado. Então, esse é o aspecto passado da salvação. Deus já nos livrou por meio do seu Filho, morreu por nós e hoje estamos justificados. O aspecto presente da salvação se refere ao processo de santificação promovida pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. Então, neste contexto, estamos sendo salvos do domínio do pecado. Veja, o pecado não deve dominar o crente. Nós não somos mais escravos do pecado. Perceba, então, que a salvação é um processo contínuo. E uma referência a esse processo podemos encontrar em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, e 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. E agora temos o aspecto futuro, que é justamente esse que nós estamos falando na lição 3. E aqui, a ideia é que estaremos salvos da presença do pecado. Romanos capítulo 13, versículo 11, vai falar que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, é falado da salvação que está prestes a se revelar no último tempo. Que salvação é essa? É justamente a glorificação. Então, dentro deste contexto, onde seremos glorificados, ou seja, no sentido de estarmos livres da presença do pecado, o nosso corpo será transformado completamente para ser perfeito, incorruptível, como o de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, essa é uma promessa maravilhosa do nosso Deus. Será a vitória final do crente, onde estaremos livres de todo o mal, de todo o sofrimento e de toda a dor provocada pelo pecado. Então veja que a fé cristã, ela oferece resposta e esperança ao sofrimento no mundo. A nossa única esperança está em aguardar a vinda de nosso Senhor, que transformará todas as coisas e nos dará a vida eterna em comunhão com Deus para sempre. Então, de tudo que nós falamos aqui, nós podemos concluir que Deus criou o homem em estado de perfeição. O pecado trouxe muitas consequências para a nossa realidade, nós vivemos isso todos os dias, incluindo o nosso corpo. Algumas das consequências naturais existem e elas são realidade para nós, mas apesar de tudo isso, apesar de todo o sofrimento, apesar de todo abatimento, qualquer limitação física que exista no seu corpo, temos em Cristo a certeza de uma redenção completa, conquistada pela sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele certamente nos dará um novo corpo e essa esperança é muito importante que nós apresentemos aos nossos alunos. Assim concluímos, então, o tópico e a nossa lição. Maravilha, pastor Jandes. Excelentes comentários. Que esta aula te ajude, professor, você aluno, você telespectador, que o Senhor te abençoe através desta aula e que você entenda que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que você é amado pelo Senhor e que Ele tem prazer em habitar pelo Espírito Santo em sua vida. E eu quero fazer aqui a conclusão e orando para que o Senhor te dê crescimento, fortalecimento e você viva esta boa esperança que é
o advento do Senhor. Amém. Maravilha. A conclusão diz assim, ó: diante das consequências do pecado sobre o corpo, nós somos desafiados a viver com responsabilidade, cuidando do corpo como templo do Espírito Santo e mantendo firme a esperança na glorificação prometida, porque o Senhor prometeu. E como o pastor Jânio trouxe aqui, a respeito do nosso passado para a salvação, do nosso presente, do nosso futuro para a salvação, a palavra do Senhor também nos diz que Ele é o que perdoa as nossas transgressões e sara todas as nossas enfermidades. Também diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então que o Senhor te cure, te sare, porque como foi mencionado aqui também, se você está cansado, angustiado, venha para o Senhor, porque Ele é aquele que alivia as tuas dores e sara as tuas enfermidades espirituais, física, emocional, porque Ele é o abençoador. Deus te abençoe através dessa aula. Pastor Jantes, as suas considerações, por favor. Meus irmãos, mais uma vez quero dizer que estou muito grato por essa oportunidade, que essa aula renove a nossa esperança, Sim. a nossa expectativa em relação à redenção prometida pelo nosso Senhor. E mais uma vez nós nos colocamos à disposição de cada professor, de cada aluno da nossa escola dominical, para que possamos servir uns aos outros. Eu agradeço pela oportunidade. Amém. Uma grande alegria. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e a sua classe, em nome de Jesus. Deus abençoe.